Feliz sábado para todos os nossos irmãos e ouvintes. É um prazer, mais uma sexta-feira, estar aqui. Hoje, 6 de dezembro de 2024, o nosso ano está terminando, mas cheio de bênçãos, e nós somos gratos porque esse ano foi um ano de vitórias, apesar de todas as dificuldades. Vamos começar orando. Pai eterno que está nos céus, pedimos que o Senhor esteja aqui conosco também, como o Senhor prometeu que estaria conosco. Nós somos gratos, Pai Santo, por essa assistência permanente que o Senhor nos dá. Perdoa os nossos pecados e os pecados de todos aqueles que nos ouvem. Nós nos entregamos em Tuas mãos por Jesus. Amém. Nosso assunto de hoje é sobre o amor. Como é difícil falar sobre o amor. Difícil, mas o amor é fácil encontrar. O que é o amor? Amor é um verbo? Amor é uma pessoa? Amor é um sentimento? O que é que vocês dizem disto? Eu quero afirmar para vocês que amor é uma pessoa. Vamos descobrir esta pessoa durante o momento que estivermos falando. Nosso texto base é Mateus 5, do 43 até o 48, que vai nos dizer o seguinte: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai-vos os vossos inimigos e orai uns pelos outros, pelos que vos perseguem. Devemos orar por aqueles que estão tirando de nós a paz. Jesus deu-nos o exemplo disto, de uma maneira extraordinária, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. Então, o que é mesmo que precisa para ser filho do Pai Celeste? Amar a Deus e amar ao próximo. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vira a chuva sobre os justos e os injustos. Hoje é um dia de muita chuva, mas nós estamos certos de que Deus está atendendo a todos aqueles que necessitam de chuva, e aqueles que pensam que não, também estão precisando, porque Deus tem uma obra completa. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Nós temos a tendência de amar aqueles que nos amam. Não fazem isso também os publicanos? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais? Não fazem os gentios também o mesmo? Porquanto, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. Deus ama a todos. E nos evangelhos a gente encontra coisas impressionantes. Eu fico abismado e admirado e grato a Deus. Lá no Calvário, quando Jesus recebeu os piores ultrajes, a oração dele foi: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Deus é amor. Deus quer bem. Querer bem é querer o bem. Ele quer o nosso bem. E Ele deseja que todos aqueles que pecam, todos aqueles que têm problemas na vida, aqueles que desobedecem, Ele ama para que eles se convertam dos seus pecados, de suas falhas, e eles então passem a pertencer ao reino de Deus. E eu e você também somos pecadores e ofendemos a Deus, e nós deixamos nos conduzir pela nossa carne, pelos desejos da carne e do mundo, quando Deus fica ansioso para que a gente renuncie o pecado e abrace a santidade, porque Ele quer viver conosco eternamente. Ele quer nos fazer o melhor. Vamos então mais à frente um pouquinho, quando em 1 João, capítulo 4, verso 19, é a mensagem que ele tem para nós. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Primeiro, antes de nós conhecermos a Deus, Ele já nos amava. Desde que Ele criou nossos pais, Ele já sabia que nós, eu e você, um dia existiríamos, e Ele nos amou, e Ele nos chamou para a luz, para fugir das trevas, as trevas do pecado, e nós caímos em pecado. Há dias atrás eu falava que algumas pessoas tendem a culpar o primeiro casal.
eles perderam a prova. Eles não foram fiéis à prova quando Jesus disse que eles não comessem daquele fruto proibido. E eles comeram, e eles morreram. E nós, por quê? Vamos no mesmo caminho, nós não somos obrigados a pecar porque nossos pais pecaram. Nós podemos rejeitar o pecado, rejeitar o inimigo e ele fugirá de nós. Mas nós amamos o pecado. Só pelo Espírito Santo é que nós vamos rejeitar e abandonar o pecado. Arrepender, deixar o pecado e continuar numa vida nova. Um homem novo, e esquecendo e deixando morrer o homem velho. E ainda, em 1 João 4, 20 e 21, diz assim: se alguém disser, ama a Deus e odeia a meu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão e que vê, como é que pode amar a Deus que não vê? O nosso semelhante, Cristo pede que nós o amemos. Ora, se eu não amo aquele que Deus pede, Jesus pede que amemos, nós estamos desrespeitando a palavra de Deus. E como é comum as pessoas desrespeitar a palavra de Deus. Leem na Bíblia, dizem que creem, mas fazem o contrário, fazem diferente. Nós temos a obrigação de permanecer em Cristo na sua vida. Esta semana eu li algo que me impressionou bastante, foi o seguinte: que nós devemos perdoar da mesma maneira que Deus nos perdoa. Se a gente não perdoar aqueles que nos ofendem, como vamos orar um Pai Nosso que diz: perdoe as minhas ofensas da mesma maneira que eu perdoo as ofensas dos outros? Devemos nos doar inteiramente aos nossos irmãos que necessitam. Quando eu digo irmãos, é o vizinho, é o de que mora distante, é o amigo, é o inimigo, não importa. Devemos socorrer o necessitado. Existem necessitados especiais, aqueles que não têm ninguém. Como sofrem os moradores de rua, como sofrem as viúvas, como sofrem os órfãos. Eles perderam os entes mais queridos e agora se veem sozinhos. É preciso que a gente dê o caminho de Cristo, ou o próprio Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O nosso assunto de hoje é amor. Deus é amor. Ele é a própria expressão do amor. E Ele nos ensina a viver em amor. Essa palavra tão usada, tão gasta, eu amo, eu amo, eu amo. Nós só podemos amar a Deus, não devemos amar as coisas, nós devemos ter, sim, prestar serviço às pessoas com coisas e mais pessoas para servir mais com coisas, mas as coisas nem sempre são as coisas materiais. Nós podemos ajudar e amar o nosso próximo com palavras, com orações, com, sobretudo, exemplo. Vamos dar bom exemplo para que o mundo nos acompanhe, que o mundo nos imite, porque devemos ser imitadores de Cristo. Paulo fala sobre isso. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E nós que queremos imitar a Cristo devemos, em primeiro lugar, conhecê-lo. E aonde é que eu vou conhecer a Jesus? Como eu vou ter as qualidades que Jesus quer que eu tenha? É conhecendo a Ele através de Sua palavra. Vamos procurar na palavra de Deus os lugares, os versos, os capítulos que falam da vontade de Deus para conosco. Isaías está cheio disto. Os evangelhos também, principalmente aqui nas epístolas de João, ali a gente vai encontrar esses ensinamentos de uma maneira completa, de uma maneira extraordinária. Meus prezados, o que eu quero de vocês e desejo de vocês é que amemo-nos uns aos outros para poder amar a esse Deus maravilhoso. Ele se entregou em nosso lugar. Nós estávamos mortos nos pecados e Ele nos chama
e Ele nos procura, e Ele leva até nós a sua palavra, e agora cabe a nós obedecer, parar, refletir, imitar e nos dedicar, não com a nossa força, mas simplesmente com a nossa vontade. Vontade é o desejo de fazer coisas boas. Vontade é a disposição de fazer coisas boas. Se você tem vontade de fazer coisa ruim, não é vontade, é falta de vontade. Porque nós fomos criados com um propósito. O propósito de amar a Deus, o propósito de amar ao nosso próximo. Primeiro ao próximo, depois a Deus. Por quê? Esta ordem é que quando você ama o próximo, está ouvindo a palavra de Deus e, consequentemente, está amando a Deus. Não dá para amar a Deus sem obedecer a sua palavra. É uma questão só de raciocinar um pouquinho mais. Não, eu amo a Deus, mas não amo o meu próximo. Aqui está dizendo que é mentiroso. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o próximo. São coisas equivalentes. Quando você ama a Deus, necessariamente ama o próximo, e se você ama o próximo de maneira verdadeira, você está obedecendo a palavra de Deus. Deus nos abençoe ricamente neste sábado que se inicia e vamos orar agradecendo a Deus por isto. Eterno Pai, mais uma vez estamos nos colocando em Tuas mãos para que o Senhor cuide de nós. Pai Santo e Eterno, cuide de todas as famílias que pertencem a esse grande canal. Abençoa todos aqueles que estão dispostos a fazer a Tua vontade. Abençoa o Senhor para que possamos viver segundo a vontade do Espírito Santo. Nós nos entregamos em Tuas mãos por Jesus. Amém. Um feliz sábado para todos vocês.